Muito bom dia pra você que tá me assistindo aqui hoje. Hoje o papo é diferente, porque hoje a dança é envolvente. Tá, falando um pouco mais sério aqui, eu tô com o meu caderninho aqui, eu tava dando uma analisada em algumas coisas que eu escrevi. E, bem, um dos pontos interessantes que, por acaso, eu tava interessado em fazer um vídeo sobre, tá anotado aqui, dia 24/2/2025, era 9h48 da noite. Provavelmente eu estava na escola, esse horário, mas eu anotei aqui, tá escrito assim: lembrei que hoje mais cedo, eu lembrei que queria gravar um vídeo sobre as vantagens de ter um caderno de anotações. Sobre isso, é interessante comentar que não tenho usado muito o caderno nesses tempos, mas ainda assim consigo discorrer sobre vantagens de ter um caderno desses. Vou ver se faço um roteiro sobre isso durante essa semana e se consigo gravar nesse final de semana, provavelmente na rua, e uma versão para YouTube e outra para Instagram. Isso foi dia 24 de fevereiro. Bem, sobre esse tema, a gente pode falar um pouco sobre ele aqui. Acaba que vira um conteúdo um pouco mais simplista quando eu faço assim, sem muito roteiro escrito, né? Sem muita coisa para falar, vamos dizer assim, sem muito ter pensado no que dizer, né? Mas vamos discorrer então, até baseado em alguns vídeos e alguns YouTubers que tenho assistido mais recentemente. Bem, vamos começar. A questão sobre por que ter um caderno de anotações. Ou como eu comecei a escrever aqui, né? Comecei assim, botei só o título, né? Coloquei aqui: as vantagens de ter um caderno de anotações /diário. Por quê? Porque esse caderno aqui, vamos dar um contexto. Eu peguei esse caderno, assim, primeiro contato com ele foi quando eu tava trabalhando no banco. E eu usava ele... Na verdade, quando eu tava trabalhando no banco, eu não usava ele. A gente ganhou 2 cadernos. Um que era aquele com arame e outro que era esse daqui. Caderno mais bonitinho e tudo mais. Eu usava bastante o meu caderninho com arame para poder fazer anotações sobre os processos do banco, né? O que a gente tinha que fazer, onde que a gente tinha que entrar no sistema para fazer determinada coisa. E acabou que usei bastante o outro caderno. Tanto que hoje em dia eu usei mais ele para escrever algumas letras de música, né? Bastante letras de música nesse meio tempo. Então ele tá bem cheio, mas não de coisa de trabalho, sim, de letras de músicas. Tem algumas páginas vazias, mas praticamente não dá mais para usar ele para escrever. Aí o que aconteceu? Sobrou esse caderno aqui na minha mão. Era um caderno que eu queria manter conservado, porque é um caderno muito bonito. Eu gosto de ter agendas, né? Como alguns chamam também. Eu gosto de ter agenda, eu gosto de ter caderno, né? Assim, bonitinho, guardado, ou às vezes para anotar uma coisa ou outra. E aqui começam as primeiras anotações. Dia 26 de março de 2024 vem a primeira parte do que a gente pode chamar de um diário. Dia 26 de março de 2024. Agora comecei a academia. Na verdade, vai fazer um mês mais ou menos. O ponto é, minha frequência tá horrível. Eu tô muito irresponsável com tudo. Tá ficando difícil. Dia 26 de março. E aí, 2 meses depois, dia 19 de maio, dia 19 de maio de 2024, escrevi assim: dia 19/5/2024. Parei de ir na academia faz 2 meses já. Aí mais algumas coisas de vídeos, mas cara, essa questão de usar isso aqui como um caderno de roteiros, né, de anotações, surgiu meio que sem querer. Eu usava esse caderno para anotar todo tipo de coisa, ó. Aqui eu mesmo tava pensando já em voltar à ativa com o canal, né? Eu já tinha gravado uma coisa ou outra, ano passado tinha gravado algumas coisas com o Gabriel, mas era pra gravar mais com mais frequência aqui. Como tornar a rotina chata em algo a mais? Bem, minha ideia seria gravar a minha rotina da hora que levanto até ir pro trabalho e depois acaba. Impedimento principal, gravar o áudio. Não quero áudio ruim nos vídeos. Solução: com o salário desse mês, comprar a lapela na Amazon e resolver esse problema, por enquanto, a melhor ideia. E acabou que hoje em dia eu tô com essa lapela aqui, e aqui letra de música aqui também. Aqui sobre gravações. Dia 26/7, sexta-feira.
aqui eu comecei a colocar os nomes dos dias. Inclusive, mais pra frente eu até acho que eu evoluí isso. Em vez de colocar os nomes dos dias, eu comecei a colocar a data e horário que eu tô escrevendo, porque eu acredito que o horário seja um pouco mais relevante, né? Interessante. Aqui, ó, aqui começaram as anotações com muita frequência. Dia 5/8. Eu não vou ler tudo aqui, porque tem algumas coisas que são mais pessoais que estão escritas, né? Mas assim, foi dia 5 que começou, dia 5/8 do ano passado, que começaram as anotações de fato sobre a rotina e tudo mais. Interessante esse pedaço aqui. Sinto que evoluí mentalmente, estou feliz. E cara, que coisa boa, ainda estou com a ideia de gravar um vídeo sobre as vantagens de ter um caderno de anotações. Dia 3/10. É interessante que faz tempo já que eu tô com essa ideia e eu só tô conseguindo assim. Eu tô gravando de maneira muito rústica, se você for ver. De maneira muito improvisada, muito só gravando, mas esse vídeo é uma coisa mais pessoal do que para os outros, se a gente for analisar ela. Apesar de eu não saber se eu vou postar, mesmo se eu postar, esse vídeo não é pro público, vamos dizer assim. É um vídeo mais pessoal, mas que é interessante, querendo ou não, para os outros verem, para os outros conseguirem, talvez, com a minha experiência de ter um caderno de anotações, elas mesmas terem seus próprios cadernos de anotações e, sabe... Porque pra mim, eu vou até resumir aqui nesse pedaço. A questão de ter um caderno de anotações é que em um momento do dia você vai parar pra escrever. E nesse momento que você parar, você vai relembrar de tudo que aconteceu naquele seu dia. Se foi uma coisa ruim, se foi uma coisa boa. E o bom disso é que se você para pra pensar nisso, às vezes você lembra de algum momento que você passou raiva naquele dia. E se você para pra escrever... Às vezes você consegue lembrar da situação de outra maneira, enxergar com outros olhos e ver que a maneira que você usou para sair daquilo talvez não foi a mais indicada. Esse é um dos bons usos que eu consigo ver para o caderno de anotações. É você literalmente rever o seu dia, para você analisar suas próprias ações. Sabe, as escolhas que você fez naquele dia e ao que essas escolhas te levaram. Isso pra mim é uma das maiores vantagens de ter um caderno de anotação. Inclusive eu recomendo qualquer um de vocês terem um caderno de anotação justamente por isso. Porque é algo que, como eu falei, faz você repensar sobre o seu próprio dia, sobre a sua semana, sobre... no período que você faça, né? Eu, antigamente, quando eu escrevia com mais frequência, eu fazia todo dia. Escrevia, pode ser pouco, 4 linhas, às vezes uma folha inteira, às vezes dava até 2 folhas, né? Uma folha frente e verso. Depende muito de como tá meu dia, depende muito de como eu tô, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu saí de casa, se eu não saí, se teve aula, se não teve, se eu trabalhei, se eu não trabalhei. Tudo isso impacta muito no que você vai escrever. E assim... é basicamente o que eu tô falando. Pra mim, a vantagem principal de ter um caderno desses é você ter o tempo pra olhar pra trás um pouquinho e ver o que cada coisa trouxe pra você. De resultado, de conclusão, de o que aquela ação fez você fazer. Esse é um momento aqui do vídeo até, que eu até poderia continuar lendo mais o caderno, mostrando mais algumas coisas, mas acaba que ler mais o caderno vai revelar mais de mim do que o tema do vídeo propõe, né? O tema do vídeo não é sobre mim, não são 50 fatos sobre mim. O tema do vídeo é vantagens de ter um caderno de anotação /diário. Para mim, esse caderno aqui, em certo período, ele se tornou mais um diário do que um caderno de anotações. Poucas vezes ele se tornava um caderno de anotações quando eu escrevia uma ideia ou alguma coisa para relembrar depois. A maioria das vezes era sobre meu dia, como eu estava me sentindo, o que eu passei, o que eu esperava do dia seguinte, essas coisas. Se tornou mais um diário onde eu desabafava o que eu passei e o que eu esperava que acontecesse. Então, acaba que isso aqui pra mim não é exatamente um caderno de anotações. Hoje em dia, pode-se dizer que é, porque eu tô usando ele com pouquíssima frequência hoje em dia. Mas é útil, cara, é útil. Às vezes a gente zoava, né, que diário é coisa de menina, tudo mais, principalmente na infância. Eu sempre acho que me interessei por ter um diário
mas não um diário nos moldes de antigamente, sim um diário simplesmente no fato de você escrever o que você passou, e basicamente o que eu já falei antes. Então, assim, até para não me estender demais, é basicamente isso. Tenha um diário, tenha um caderno de anotações e anote o seu dia, anote o que você passou e o que você espera para o próximo dia. Não precisa ser nessa ordem, só pega e fala, hoje eu levantei, talvez estava meio cansado, aí eu escovei o dente, tomei um café, fui trabalhar, no trabalho aconteceu tal coisa, o cliente não me tratou legal, aí depois tive que ir para a escola, o professor até tava legal, a aula não foi tão ruim, cheguei em casa agora e tudo mais, pá, tô certo. Esses moldes, assim, só anota o seu dia. É algo que eu acho que vai te ajudar muito, porque me ajudou muito. Assim, eu ainda assim não sou perfeito, apesar desse caderno, desse diário ter me ajudado muito a entender mais sobre, às vezes, algumas coisas que aconteciam no meu dia, que aconteciam comigo. Apesar de ele ter me ajudado em tudo isso, ainda assim é algo que você precisa estar de olhos abertos para enxergar, né? Não é só escrever. Mas eu recomendo a você ter um diário por conta disso. Escreva sobre a sua vida, leia sobre você mesmo depois, tá? Porque esse é um dos pontos importantes. Não adianta só você ter isso daqui, só escrever e nunca voltar para ler o que você escreveu no passado. Olha isso aqui. Essa daqui foi a quantidade de folhas que eu gastei. De vez em quando eu volto aqui para trás e leio alguma coisa que eu escrevi, sabe? É bom para você ver, pô, cara, olha só, era tal dia, olha como é que eu tava meio triste e tal, tava meio zoado. O que será que aconteceu aquele dia, né? Pô, interessante, sabe? Você volta um pouquinho no tempo, relembra de algumas coisas. Interessante, até pra você ver, olha só, cara, o Felipe do passado, ele era meio triste, né? Meio quieto, ele não falava com os outros, sabe? É um negócio bom, assim, porque você vê a mudança quando você volta atrás para ler. Então não só tenha um caderno, mas leia as suas antigas anotações, caso você já anote ou caso você comece a anotar. Anote por um tempo, passa uma semana, volta no primeiro dia da semana, vê o que você escreveu, vê como é que você tava no primeiro dia, lê a sua semana, como você tava, sabe? O caderno talvez seja algo que com o tempo você deixe meio de lado. Eu acabei deixando de lado principalmente por conta do trabalho, que no meu trabalho não me sobrava mais tempo para escrever. Então eu acabei deixando de lado. Mas ainda assim eu não perco a oportunidade de escrever aqui quando passo por alguma coisa que realmente é impactante, eu posso dizer assim. Mas é isso então. Não sei se alguém viu esse vídeo, não sei se eu postei esse vídeo. Caso eu tenha postado e você tenha chegado até aqui, deixa o seu like se você gostou da minha recomendação. Ou pelo menos para ajudar o canal aí, sabe que a gente tá crescendo desde 2016, né? Tamo aí na luta. Se inscreve aqui também, compartilha esse vídeo para alguém que você acha que precisa de um caderno de anotações, ou se não, você manda um áudio para ele resumindo tudo que eu falei aqui. Mas é isso. Eu sou o Felipe, você é o espectador e eu vou nessa. Se não nos virmos mais, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu vou nessa.